Amados, nós estamos trabalhando uma série de mensagens cujo título é Milagres. E o objetivo é a gente analisar os milagres de Jesus, aquilo que João no seu evangelho chama de sinais. E o objetivo de João era provar que Jesus de Nazaré era o Filho de Deus, era divino. Portanto, ele relata ali os sinais, os feitos extraordinários que Jesus fez. E a nossa intenção aqui é analisar esses milagres e trazer aplicações para a nossa vida hoje. Então hoje nós daremos continuidade, e para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 5, quando faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 9. João 5, versículo 1 ao versículo 9. O tema da nossa mensagem é: você quer ser curado? Peço que você esteja acompanhando essa leitura, e é muito importante que você permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra de Deus. Você que está acompanhando também através da nossa live, abra a sua Bíblia e permaneça com a sua Bíblia aberta até o final da exposição da palavra. O texto diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Feche seus olhos mais uma vez. Pai amado, eis aqui a tua palavra, e nós queremos nos prostrar diante do Senhor nessa noite, Pai, e clamar ao Senhor para que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós desejamos e precisamos desesperadamente ouvir a tua voz, Pai. Se o seu Santo Espírito não agir nessa noite, nós não temos outra esperança. Dependemos do Senhor. Fale conosco, glorifique o seu nome nesse lugar, em nome de Jesus, amém. Querido irmão, é interessante que nós encontramos nas Escrituras Sagradas algumas situações irônicas. Por exemplo, lembra quando nós fizemos aqui uma série de mensagens das 7 igrejas do Apocalipse? Essa dos milagres está mais tranquila de ouvir, né, irmãos? Pois bem, naquela ocasião nós falamos aqui sobre a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes era uma igreja que tinha a fama de que estava viva. Todavia, aquela igreja estava morta. Lá em Rute, no capítulo 1, nós vemos ali a cidade de Belém, cujo nome em hebraico significa a casa do pão. E naquele contexto ali de Rute 1, a cidade, a casa do pão, estava vivendo escassez de pão, falta de pão. E aqui nessa passagem nós temos um tanque,
chamado de o tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, mas na verdade, aquele lugar era um lugar de profunda miséria. Veja, a igreja viva estava morta, a casa do pão não tinha pão, a casa de misericórdia era um lugar de profunda miséria. Mas foi exatamente nesse cenário, nesse lugar de profunda miséria, que o Senhor Jesus realizou mais um feito extraordinário, que o Senhor Jesus fez mais um dos seus milagres. Veja comigo o versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Eu e você sabemos que todo judeu precisava sair pelo menos uma vez ao ano e precisava ir para Jerusalém em uma das 3 grandes festas da nação: a Páscoa, o Pentecostes ou o Tabernáculo. E nós não sabemos aqui nessa passagem qual dessas 3 festas estavam acontecendo em Jerusalém. Mas o texto nos informa que estava acontecendo a festa dos judeus, provavelmente uma dessas 3. E Jesus, como judeu, subiu para Jerusalém, é a informação que o texto nos dá. Veja o versículo 2 e 3. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Nesse tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, havia ali uma multidão de pessoas com todo tipo de problemas. O texto fala de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. O que nós temos certeza, meus amados irmãos, é que não era um lugar agradável. Era um lugar onde estava a mazela da sociedade, um lugar onde estavam aqueles que viviam à margem da sociedade. E meu amado irmão, com toda certeza, não se tratava somente de problemas físicos, mas também de feridas profundas na alma daqueles que estavam ali. Tristeza, solidão, angústia, amargura, desesperança, desânimo, com toda certeza, eram alguns dos sentimentos que pulsavam no coração daquela multidão que estava ali, no tanque de Betesda, naquele lugar de miséria. Essas pessoas não estavam na festa como os demais judeus. Afinal de contas, para essas pessoas não há o que festejar, não há alegria, porque havia ali, amados irmãos, muito sofrimento, problemas dos mais diversos. E é interessante que os judeus estavam em festa, e enquanto o povo se alegrava na festa, Jesus foi para o lugar onde tinha gente sofrendo, porque nessa ocasião ele tinha um propósito específico, não no lugar de festa, mas no lugar de sofrimento, na casa de misericórdia. O propósito de Jesus nessa ocasião era especificamente ali, no tanque de Betesda. E é bom lembrar, irmãos, que o tanque de Betesda, no contexto ali do 1º século, não é o único lugar onde há pessoas sofrendo. Eu e você concordamos que hoje também tem muita gente sofrendo. Talvez você que me ouve seja uma dessas pessoas que também, de alguma maneira, esteja sofrendo. Irmãos, tem muita gente ferida, tem muita gente enferma no corpo e na alma, tem muita gente vivendo diversos tipos de crise, tem muita gente enfrentando diversos tipos de problemas e adversidades, tem muita gente amassada, esmagada emocionalmente, tem muita gente com o coração sangrando por conta de feridas abertas. Tem muita gente hoje, meus amados irmãos, tendo que lidar com a dor, com o luto, com a enfermidade, com a tristeza, com a angústia, com a ansiedade, com a crise conjugal, com a crise financeira, com a crise familiar.
Tem muita gente hoje que perdeu o brilho nos olhos, que perdeu a vontade de viver. Tem muita gente hoje sem ânimo, meus amados irmãos, para continuar a caminhada da vida. Tem muita gente hoje que, se estivessem vivendo no contexto dessa passagem aqui, não estariam na festa dos judeus, mas estariam no tanque de Betesda, naquele lugar de sofrimento, de miséria. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que assim como o Senhor Jesus, no meio daquela multidão, ele viu o problema daquele paralítico e se importou com ele, o Senhor Jesus também vê o seu problema, conhece o seu problema e ele se importa com você. Amado, eu quero dizer para você que da mesma maneira que o Senhor Jesus, nessa ocasião, subiu para Jerusalém, não para aquele lugar de festa, mas para o lugar de sofrimento, a fim de fazer um milagre na vida daquele paralítico, o Senhor Jesus pode também entrar nessa noite na sua vida, na sua casa, na sua família, e transformar a realidade que você vive, porque Ele é Deus, Ele te ama e Ele se importa com você. Quero deixar isso claro. O Senhor Jesus, Ele se importa com os problemas que você enfrenta. Ele se importa com os detalhes da sua vida. Veja comigo o versículo 4. 3 e 4. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Perceba, meu amado irmão, que essa multidão de pessoas sofrendo, elas ficavam ali no tanque, esperando a água mexer, na expectativa de conseguir entrar primeiro e ser curado, e ter o seu problema resolvido. E é importante destacar aqui, meus irmãos, que nós não temos nenhuma outra informação sobre esse fenômeno relatado aqui no versículo 4, que de tempo em tempo um anjo vinha na água, mexia a água, e quem entrasse primeiro na água era curado. Nós só temos essa informação aqui no versículo 4, e no versículo 7 também diz que a água de fato se movimentava. E eu preciso destacar também, meu amado irmão, que esse versículo, o versículo 4, ele não é encontrado nos principais manuscritos, nos manuscritos mais antigos. Portanto, por isso que ele está aí na sua Bíblia entre colchetes. Portanto, querido irmão, alguns teólogos, entenda o que eu vou lhe dizer, alguns teólogos defendem a ideia de que isso aqui era uma crença do povo naquela ocasião, naquele contexto. Essa ideia de que um anjo mexia a água, eles não viam um anjo, a água de repente mexia de tempo em tempo, e alguns teólogos entendem que era uma crença, que era uma superstição, que eles achavam que era um anjo que balançava a água. Outros teólogos defendem a ideia de que isso aqui é um fato. De fato, um anjo do Senhor balançava a água, e quem entrava primeiro naquela água recebia a cura, qualquer que fosse a doença. Então eu não vou me ater aqui a nenhuma das duas posições, porque isso aqui não é o mais importante do texto, meus amados irmãos. Se era uma crença, se é um fato, isso aqui não vai mudar a mensagem principal dessa passagem, porque o mais importante aqui, que todos concordam, é que o Senhor Jesus um dia entrou ali no tanque de Betesda, e Ele realizou algo ali sobrenatural e extraordinário, para o benefício daquele paralítico e para a glória do seu nome. Então esse é o ponto alto aqui dessa passagem, é esse o ponto mais importante. Portanto, nós vamos destacar aqui algumas lições para a nossa vida nessa noite. A primeira coisa que nós observamos aqui é que Jesus faz uma pergunta óbvia, todavia necessária. Portanto, em primeiro lugar, vemos aqui uma pergunta óbvia, mas necessária. Volte seus olhos para o versículo 5 e o versículo 6. Estava ali um homem enfermo,
havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Perceba, meu amado, que no meio dessa multidão de gente sofrendo, João destaca um homem que estava enfermo há 38 anos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que esse homem aqui é a maquete da desesperança. Imagine, irmãos, 38 anos com aquela enfermidade, na expectativa de ser curado. Certamente, esse homem, na perspectiva humana, não tinha mais nenhuma esperança. Mas o Senhor Jesus, ele se aproxima desse homem. O Senhor Jesus, o texto nos informa que ele sabe o tanto de tempo que esse homem está lidando com aquele problema. O Senhor Jesus conhece a dor daquele homem, conhece o vazio da sua alma, conhece a sua angústia, e nesse momento, que certamente não há mais esperança, o Senhor Jesus estende a mão para ele. O Senhor Jesus faz algo. E é nesse cenário que Jesus faz essa pergunta, um tanto óbvia. Ele pergunta: você quer ser curado? Ora, irmãos, chega a ser cômico, é engraçado. 38 anos ali naquele tanque, na expectativa de ser curado, mas ele não consegue chegar na água pelo fato de que ele não anda. E o Senhor Jesus agora pergunta: você quer ser curado? É óbvio que ele quer ser curado. Qual é o enfermo que não quer ser curado? Todavia, nós vamos perceber aqui que essa pergunta ela é necessária. Sabe por quê, irmãos? Porque no fundo, tem muita gente que não quer ser curada. Tem muita gente que se acostuma com a miséria. Tem muita gente que fica confortável do jeito que está. E mais do que isso, tem muita gente que usa os problemas, as enfermidades, para despertar a simpatia das outras pessoas, e se acostumam a viver assim. Ah, como eu estou sofrendo, a minha vida é tão terrível, faz isso para mim, eu não consigo fazer. E parece que algumas pessoas se acostumam a viver dessa forma, e vivem em um estado de autopiedade. Mas me permita compartilhar algumas experiências pessoais. Enquanto eu meditava nesse texto, eu me lembrei de algumas situações que eu vivi na igreja presbiteriana em Macaé, os 4 anos que eu estive ali com aqueles irmãos. Ali na igreja presbiteriana, ali no centro de Macaé, na rua lateral da igreja, tinha um portão, e a gente usava aquele portão para sair, para entrar para a igreja. E havia naquela rua ali muitos moradores de rua, que viviam em um estado deplorável, e quando pedindo esmolas, e a gente olhava aquela miséria, e eu senti compaixão, eu pensei assim: a gente precisa fazer algo. E o pastor titular, reverendo Ivanilson, outros irmãos da igreja começaram a me contar algumas histórias. Me contaram, por exemplo, que numa determinada ocasião eles pegaram uma mulher, uma moradora de rua, um empresário ali da igreja, que tinha um supermercado, deu emprego para ela, e a igreja chegou junto para que aquela mulher pudesse ter uma vida digna, mas ela não aguentou o trabalho, ela desistiu do trabalho. Ela trabalhava e voltava para a rua e dormia na rua, ela não queria mudar de vida, ela não queria as responsabilidades da vida, ela preferia ficar ali na rua pedindo esmolas, e por fim ela pediu para sair do trabalho. Ela não quis ajuda. É como se perguntássemos: você quer ser curada? Não, eu prefiro ficar aqui nessa situação de miséria, pedindo esmolas, falando para as pessoas: olha como a minha vida é terrível, me ajuda, me ajuda. Numa outra ocasião, eu comecei a ajudar um morador de rua, um rapaz jovem, que disse para mim no final de um culto que queria mudar de vida. Depois eu descobri que ele estava me enganando, mas isso é um assunto para um outro momento. Mas nós tivemos a oportunidade de conversar várias vezes, e ele me contou muitas coisas com relação aos moradores de rua ali. Ele disse assim: olha, a maioria aqui não quer sair da rua, eles estão satisfeitos aqui,
Comida não falta, a prefeitura tinha um projeto e eles podiam almoçar, tomar café, as igrejas se mobilizavam para dar comida para aqueles moradores ali em situação de rua, eles sabiam exatamente o lugar que poderiam tomar café da manhã, almoçar, jantar. Ele chegou a dizer para mim, até no Natal, tem 3 igrejas aqui que faz ceia de Natal, a gente tem até ceia de Natal. E eles recebiam o benefício do governo e não precisavam usar aquele benefício para comprar comida, porque comida eles tinham nas igrejas e na prefeitura, e eles usavam o benefício do governo para comprar droga e cachaça. No máximo, o que faziam era comprar um pacote de amendoim para vender no sinal e comprar mais droga e mais cachaça. O que eles queriam é continuar ali, se drogando o dia inteiro, vivendo naquela vida miserável. Num primeiro momento, quando eu observei aquela situação, na minha cabeça, eu pensei o seguinte: ora, se eu chegar aqui e perguntar, vocês querem ser curados? Vocês querem sair dessa realidade? Eu pensei assim, eles vão falar, sim pastor, nós queremos sair dessa realidade. Todavia eu descobri na prática que muitos ali não queriam ser curados, não queriam sair daquela situação. De maneira que essa não é uma pergunta tão óbvia, essa é uma pergunta necessária. Às vezes o problema é o pecado, estamos atolados no lamaçal do pecado, e você diz, você quer ser curado? E a pessoa responde, não, eu estou confortável, eu gosto de viver nessa lama do pecado. Às vezes nós não queremos encarar o processo de cura, às vezes nós não queremos mexer nas feridas do coração, às vezes nós não queremos pedir perdão, às vezes nós não queremos perdoar, às vezes nós não queremos restaurar os relacionamentos rompidos. Essa pergunta é necessária, porque às vezes nós não queremos a cura, a gente prefere, não, deixa tudo do jeito que está bom. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, e a gente machucava, ralava o dedo, ralava o pé, aquele machucado, e tinha alguns remédios que meus pais usavam para colocar na gente. Quantos aqui conhecem mercúrio, irmãos? Acho que hoje não usa mais não, né? Mercúrio é tranquilo. Quando eu vinha com mercúrio é uma beleza. Agora, tinha água oxigenada, que espumava, e metiolate, irmãos. Olha, o metiolate, eu tenho a impressão que é o próprio diabo naquele vidrinho. Aquilo era terrível. E quando eu machucava, meu pai costumava dizer assim, olha, vai doer agora, a gente tem que sarar, mas depois vai sarar. E eu pensava assim, eu não quero sarar, eu prefiro ficar com esse machucado, do que passar esse remédio que queima até a alma da gente. Às vezes a gente prefere continuar com o machucado, porque o processo de cura às vezes dói na gente. Agora, meu irmão, perceba que algo interessante no texto. No caso aqui desse paralítico, Jesus faz essa pergunta porque Jesus queria ir mais fundo na vida desse homem, e a resposta desse homem revela, meu amado irmão, algumas angústias no seu coração mais profundas, até mesmo do que os 38 anos de enfermidade, sem andar, que aquele homem enfrentava. Veja a resposta dele no versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Veja, esse homem poderia ter respondido de uma forma objetiva, você quer ser curado? Sim, é claro que eu quero ser curado, mas perceba que ele disse um sim, mas, sabe, eu quero, mas, e ele começou a dar algumas desculpas, ele começou a desabafar, abrir o seu coração, despejar a sua mágoa diante do Senhor Jesus. Ele colocou a culpa da ausência de cura nas outras pessoas. Eu não tenho ninguém por mim, é por isso que eu não fui curado. Ninguém se importa comigo, ninguém se interessa pelos meus problemas. Quando a água mexe, não tem ninguém para me levar no tanque. Agora deixa eu chamar a sua atenção para algo, meu amado. Essa aqui é uma das coisas que mais machucam o ser humano, se sentir desprezado. Ninguém se importa, ninguém se interessa, ninguém se lembra.
Veja, 38 anos sem ser prioridade de ninguém. 38 anos vivendo a dor da solidão, 38 anos alimentando mágoa no seu coração, talvez se lembrando de amigos, familiares que o abandonaram, que não estão ali com ele, durante esses 38 anos de enfermidade que ele está enfrentando. Agora, meu amado, quantas pessoas estão vivendo assim? Às vezes nós estamos cercados de pessoas, mas mesmo assim experimentamos a dor da solidão. Querido irmão, quantas pessoas estão vivendo ali no tanque de Betesda? Quantas pessoas estão esperando uma cura, uma solução, e essa solução não chega? Quantas pessoas talvez estejam colocando a expectativa do coração em lugares errados, não em Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, a pergunta que é o tema dessa mensagem nessa noite, é uma pergunta que precisa ser respondida por cada um que está ouvindo essa mensagem. Você quer ser curado? É a pergunta de Cristo para você. Você quer ser curado? Seja o que for, em qualquer área da vida, a pergunta de Jesus é essa: você quer ser curado? Deixa eu dizer algo para você. A primeira coisa que nós necessitamos para receber o poder de Deus é desejar intensamente esse poder. É por isso que Jesus vem até nós com essa pergunta: você realmente quer mudança na sua vida? Você realmente quer ser curado? Porque, meu amado irmão, se no mais profundo do nosso coração, se nós estamos satisfeitos com as coisas do jeito que estão, não haverá mudança. O desejo de mudança deve inflamar o nosso coração, o desejo da cura deve inflamar o nosso coração. Agora perceba, para aqueles que querem ser curados, para aqueles que querem mudanças em suas vidas, o Senhor Jesus dá uma ordem desafiadora. Portanto, em segundo lugar, nós vemos aqui uma ordem desafiadora. Veja comigo o versículo 8. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha a ordem que o Senhor Jesus deu para esse homem. Perceba que nesses 38 anos, tudo que ele mais queria era levantar e andar, e tudo que ele não conseguia fazer era levantar e andar. Todavia a diferença é que agora o Senhor Jesus deu uma ordem, e quando Cristo Jesus dá uma ordem, Ele também dá o poder que nós precisamos para cumprir essa ordem, para fazer o que Ele ordena. Você já parou para pensar que esse homem poderia ter ficado magoado com Jesus? Esse homem poderia ter dado uma má resposta para Jesus. Jesus fala: levanta, toma o teu leito e anda. Ele poderia dizer: como que eu vou me levantar? Eu sou um paralítico. Mas ele não fez isso. Sabe o que a gente aprende aqui, meus amados irmãos, e em outras passagens também das Escrituras? Que o poder de Deus, Ele nunca dispensa o esforço humano. Aqui eu não estou falando de salvação. O poder de Deus, Ele nunca dispensa o esforço humano. Isso significa que nenhum homem pode cruzar os braços e esperar que um milagre aconteça. Se nós olharmos, por exemplo, para o Antigo Testamento, se o povo de Deus não tivesse marchado, o mar não iria abrir. Lembra, amados, o povo estava cercado, dos lados montanha, Faraó atrás, na frente o mar vermelho, mas a ordem de Deus era: marchem. Eles poderiam dizer: como? É impossível, mas a ordem de Deus para ele era: marchem. E eles marcharam, e o mar se abriu, e eles passaram com os pés secos. Amados irmãos, se o conselho dessa igreja tivesse com os braços cruzados,
esperando chegar os recursos para a gente fazer essa obra de melhoria no nosso templo, nós estaríamos até hoje esperando, e talvez ficássemos 38 anos esperando os recursos chegarem. Todavia nós rogamos a Deus, nós fizemos um planejamento, nós levantamos e caminhamos debaixo da direção de Deus, e o Senhor Deus nos surpreendeu, provendo todo o recurso necessário para concretizarmos essa obra. A gente precisa caminhar. Jesus está dizendo: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, saia da inércia, faça um esforço, caminhe. Meu amado irmão, deixa eu dizer algo para você. Qual é a cura que você precisa? Qual é o problema que precisa de uma solução? É um emprego? É um pecado que você precisa abandonar? É uma crise familiar? A ordem de Jesus é: levanta, manda um currículo, se afaste das tentações, peça perdão, faça algo, caminhe na direção da sua cura. Deixa eu citar aqui um teólogo, William Barclay. Ele, comentando esse texto, ele disse algo muito interessante. Presta atenção no que ele disse. Ele disse assim: aqui nós temos o caminho para obter o que nos propomos. Há tantas coisas nesse mundo que nos vencem, nos derrotam e se apoderam de nós. Mas quando a intensidade do desejo está em nós, quando nos propomos a fazer o esforço, embora possa parecer impossível, então o poder de Cristo tem a sua oportunidade, e com Cristo conquistamos aquilo que durante tanto tempo nos conquistou. Meus irmãos, Jesus dá uma ordem aqui desafiadora. Jesus, ele está falando para um paralítico, para fazer algo que é impossível na perspectiva humana. Mas agora, quem deu a ordem foi Jesus. E nós sabemos que a palavra de Jesus, ela é poderosa. Quem estava aqui no primeiro sermão da nossa série, nós falamos sobre a relação do milagre com a palavra de Deus. O milagre acontece quando nós temos fé na palavra de Deus, quando Ele ordena, com base na tua palavra, é que nós caminhamos. Vocês lembram da ocasião da pesca maravilhosa? Que Pedro já havia tentado pescar a noite toda, sem sucesso, mas quando Jesus deu a ordem, eles fizeram a maior pescaria da vida deles. Vocês lembram, meus amados irmãos, quando os discípulos estavam desesperados ali naquela tempestade, e o Senhor Jesus deu uma ordem ao vento, e o vento lhe obedeceu, e o Senhor Jesus deu uma ordem ao mar, e o mar se submeteu ao seu comando, e houve grande bonança. Vocês se lembram quando Jesus disse ao homem da mão ressequida: estende a sua mão, e naquele momento algo que era impossível aconteceu. Posso citar aqui vários exemplos. Vocês se lembram quando Jesus disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora, e aquele homem que já havia sido sepultado há 4 dias, ele ressurge dos mortos e obedece o comando da palavra de Jesus. E agora o Senhor Jesus está dizendo para um paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Amado irmão, a palavra de Jesus é poderosa. Eu e você sabemos que ao som da sua voz o vento cessa, ao som da sua voz o mar se acalma, a natureza lhe obedece, os anjos lhe obedecem, os demônios lhe obedecem, todas as coisas lhe obedecem. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e esse mesmo Jesus, Ele se faz presente em nosso meio, e por meio da sua palavra Ele diz para mim e para você: levante-se, saia da inércia, não fique mais prostrado, não fique mais encurvado, porque o Salvador chegou. Amados irmãos, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Portanto, a palavra de Deus para nós é: levante-se, coloque-se de pé, faça algo, caminhe na direção da cura. Caminhe, faça algo, em nome de Jesus. E qual é a consequência de obedecer essa ordem? A consequência de obedecer essa ordem é ver um resultado extraordinário. Portanto, em terceiro lugar, nós vemos aqui nesse texto
um resultado extraordinário. Veja comigo o versículo 9. Imediatamente, o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Perceba, ele obedeceu e foi curado imediatamente. Agora pensa comigo, meu amado irmão, alguém que é paralítico há 38 anos, certamente está com as pernas mirradas, fracas, sem músculo nenhum. Certamente alguém assim, para conseguir ficar de pé, teria que fazer aí muitas sessões de fisioterapia, aqui com o Fabinho aqui, o Fabinho não está aí não, né? Certamente teria que fazer aí alguma musculação, todavia, algo extraordinário aconteceu. O texto diz que ele se levantou imediatamente e caminhou para a glória do Filho de Deus. Amado irmão, mais uma vez aqui, a glória de Jesus Cristo foi revelada, porque, veja, não foi uma cura gradual, não foi uma cura parcial. Quando o Senhor Jesus emitiu a ordem, a força e o vigor daquele homem foi renovado. Imediatamente ele se levantou, ele pegou o seu leito e ele andou. Meu irmão, eu quero dizer para você, que o mesmo Jesus que operou esse sinal extraordinário, Ele está aqui nessa noite. Quero dizer para você com muita convicção, que o médico dos médicos, Ele está aqui entre nós. E a pergunta que eu quero concluir essa mensagem com ela, é a pergunta que o Senhor Jesus faz para nós nessa noite. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Meu amado, mesmo Jesus, que levantou aquele homem, Ele pode te curar, Ele pode te perdoar, Ele pode te salvar, Ele pode fazer você uma pessoa completa, uma pessoa feliz, fisicamente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. E a pergunta do texto sagrado para mim e para você nessa noite é: você quer ser curado? Você quer ser curado? Querido irmão, você que já tem esperado há tanto tempo, você quer ser curado? Você que talvez esteja buscando soluções, alternativas para a sua vida, você quer ser curado? Você que já viu tanta gente ser curado em volta de você, imagina aquele homem ali, 38 anos, ele tentava chegar a volta primeiro. Às vezes a gente vê as coisas acontecendo com tantas pessoas, mas a nossa solução não acontece. Você quer ser curado? Você que talvez não tenha mais forças para caminhar na direção da sua cura, você quer ser curado? Ah, pastor, é porque você não sabe da minha vida. A minha situação é impossível. Ah, pastor, mas eu não tenho os recursos necessários. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém. A água mexe, não tem ninguém para me levantar. Ah, pastor, ei. O Senhor Jesus, Ele não está perguntando aqui nada disso. Você precisa perceber uma coisa nesse texto: o Senhor Jesus, Ele não está perguntando se é possível ou impossível, se é difícil ou fácil. Ele não está perguntando se tem os recursos, se não tem os recursos. A pergunta do Senhor Jesus é muito clara e muito simples. A pergunta é: você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Meu amado irmão, não importa quanto tempo você esteja sofrendo, você não pode perder as esperanças. Você lembra da mulher com fluxo de sangue? Foram 12 anos com aquele sofrimento e Jesus a curou. Esse homem, esse paralítico aqui do tanque de Betesda, 38 anos, e o Senhor Jesus o curou. O Senhor Jesus também pode curar você, não importa o tempo que você tenha enfrentado algo que tem trazido aflição para o seu coração. Não importa a causa do seu problema.
não importa a gravidade do seu problema. Talvez seja impossível sim aos olhos humanos, mas não há nada que seja difícil demais para aquele que criou os céus e a terra. Não há nada que seja difícil demais para aquele cuja Bíblia diz que as nuvens são como o pó dos seus pés. Amado irmão, não importa se a sua saúde acabou, não importa se a sua reputação foi manchada pelos erros que você cometeu, pelos pecados que você cometeu, não importa se a sua família está destruída, não importa, o Senhor Jesus, Ele pode reconstruir todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso e Ele é especialista em pegar aquilo que não tem mais jeito e consertar para a glória do nome do Filho de Deus. É Cristo Jesus, Ele é poderoso, não importa o que seja, Ele é poderoso para fazer. Querido irmão, deixa eu te dizer algo no seu coração. Não importa o quão desesperado você esteja, não importa se você não tenha mais no seu coração nenhuma gota de esperança, não importa se você tenha tentado tantas vezes e fracassado vez após vez, o Senhor Jesus é o Senhor das causas perdidas. Você não pode perder a esperança. O Senhor Jesus pode fazer mais, muito mais, infinitamente mais do que nós temos condições de imaginar. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Você quer mudar? Realmente você está confortável aí nos seus problemas, nos seus pecados? Você quer ser curado mesmo, meu irmão? Porque o médico dos médicos está aqui. E Ele é poderoso para curar. Nós vamos cantar uma canção, mas antes eu gostaria de dizer algo para você. O Deus da Bíblia é um Deus que é poderoso para fazer milagres, não segundo a nossa vontade, mas segundo o beneplácito da sua vontade, dos propósitos que Ele tem. Todavia, mais do que curar enfermidades, mais do que resolver problemas, a maior mensagem das Escrituras Sagradas é o Evangelho e a salvação de Cristo Jesus. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Portanto, o Senhor Jesus, mais do que fazer milagres, ou melhor, os milagres Ele fez para mostrar que Ele era Deus, que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para mostrar que nele há esperança de vida eterna. Ele é aquele que subiu na cruz do Calvário, que substituiu você na cruz do Calvário, que morreu no seu lugar, que venceu a morte, que ressuscitou ao terceiro dia, que está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós, e de onde um dia voltará para julgar os vivos e os mortos, e não há outra forma de vivermos eternamente a não ser por intermédio de Cristo.